conhece, eu sou o Diácono Fernando, faço parte ali da Assembleia de Deus Missão Pérola. Aleluia! O nosso líder mandou uma mensagem para mim, dizendo que não ia dar para estar presente, presbítero Jones, por motivo de uma pequena enfermidade. Mas ele pediu que desse a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Amém? Juízes, nós vamos ler 3 versículos do capítulo de número 6. Amém? Amém. Acho que é lá no final, nem sei. Não dá nem pra mostrar pra tu, então fui ó. Aqueles que encontraram, que puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que não puderem, o Senhor sabe o motivo. Amém? Vamos ler apenas 2 versículos aqui para que nós possamos dar continuidade na palavra do Senhor Jesus. Primeiro versículo do capítulo de número 6 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram com que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Diga comigo, por 7 anos. Glória a Deus. Agora vamos lá para o versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel: Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Aleluia. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a gente vai entrar num contexto bíblico que fala de uma batalha na qual já vimos em nossas vidas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Mas porém, no capítulo de número 6, amados irmãos, os filhos de Israel fizeram algo aos olhos do Senhor, que o Senhor decretou perante 7 anos, que aquela cidade não ia para frente de modo algum. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Algo aconteceu perante aos olhos do Senhor para que ele viesse castigar aquele povo e passar 7 anos sem dar fruto algum. A palavra do Senhor diz que quando ia nascer o legume, ali, amados irmãos, o legume era saqueado, louvado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos medianitas e os amalequitas. A palavra do Senhor diz que quando eles iam trafegando para outro lado com seus bois, com seu jumento, com as suas vacas, eles também eram saqueados. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Isso era o que o Senhor tinha feito para o povo de Israel perante, fizeram algo que o Senhor não se agradou diante dos olhos deles. Louvado o nome do Senhor Jesus. E assim, amados irmãos, quando nós fazemos algo que não é da vontade do Senhor, nós pagamos um preço. Verdade, Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é manso. Ele é humilde, ele é carinhoso, é misericordioso. Mas também chega um ponto que ele é justiça. E ali aquele povo, eles fizeram algo que não foi do agrado do Senhor. Eles começaram a adorar outros deuses e deixaram o nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de lado. E aí aquilo entristeceu os olhos do Senhor, e eles pereceram durante 7 anos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade.
no que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lá no versículo de número 11, que um anjo do Senhor veio e assentou debaixo do Calvário que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiasita e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe pareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nós nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Aleluia. Aleluia. Esse homem na qual a Bíblia fala, Gideão, um homem na qual não tinha perdido as suas esperanças diante a necessidade, diante aquela dificuldade que o Senhor tinha permitido que Israel passasse, ele não desistiu. Louvado o nome do Senhor Jesus. Lagar, se nós for pesquisar na teologia, eles vão dizer que é um canto na qual ele é descida e as paredes são desencontradas. É um lugar meio esquisito que ninguém consegue observar quem está lá dentro. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E este homem estava malhando trigo. Aleluia. Eu creio que todos aqui sabem o que é malhar trigo. Aleluia. E aí, amados irmãos, tem situações em nossas vidas que nós devemos se acostumar, ou então nós devemos percorrer por coisas que não são da nossa vontade. Louvado o nome do Senhor Jesus. Se Gideão fosse malhar o trigo e um local visto, ali os medianitas, os amalequitas iam saquear o trigo. E aí ele usou não só a força braçal, mas a força, o entendimento espiritual de se esconder no lagar. Ele estava sofrendo, ele estava ali passando por uma necessidade, mas perante o olho do Senhor, louvado e merecido é o nome dele. O povo não vinha saquear o trigo dele. E assim, o Senhor, nós temos que se acostumar na nossa caminhada em lugares difíceis, em lugares estreitos. Muitas vezes nós estamos caminhando e achamos o percurso longe, nós achamos dificuldade, mas é assim mesmo que o Senhor ele opera. E aí Gideão fala com o Senhor. Aleluia. Gideão, ele entra em podemos dizer que um questionamento: Senhor, mas tu me chamaste? Porque o meu povo, ou seja, o teu povo, os meus pais estão perecendo. O Senhor não viu o que está acontecendo com eles e o Senhor me chama? Estavam pagando um preço na qual fizeram algo diante dos olhos do Senhor e não foi do agrado dele. Mas quando o povo de Israel clama, diz a palavra do Senhor Jesus, o Senhor responde. E ele vem com a misericórdia dele. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui como já foi dito nesta noite. Conhece esse varão?
conheço o meu. Eu saí do lamaçal do pecado, das drogas, das prostituição. Eu era um drogado, jogado em Fortaleza, na qual eu não sabia se era de dia, se era de noite. Eu vivia bêbado, eu vivia nas calçadas, eu vivia de dia e de noite pedindo um bocado de cachaça, um cigarro de maconha, uma cocaína. E aí o Senhor me pegou, o Senhor me trouxe. Hoje eu estou aqui para falar do amor de Deus, louvando o nome do Senhor Jesus. Eu estava num lugar bem, posso dizer que parecido com um lagar, só que era mais estreito ainda. Era a minha sepultura. O Senhor falou comigo. Aí eu peguei e disse a ele: mas eu, Senhor. Ele disse: Glória a Deus. e aí vamos dar continuidade na misericórdia. O Senhor fala bem claramente. Então o Senhor olhou para ele e vai nesta fé, e livrareis Israel da mão dos medianitas. Porventura, não fui eu que enviei a ti? Todos nós estamos aqui enviados por Deus. Aleluia. Nós estamos aqui sob a autoridade do poder do Espírito Santo. Eu posso confessar que se fosse por mim, pela minha carne, eu não estaria aqui. Queria estar numa pousada em cima da serra, no Ipu, Guaraciaba do Norte, em Carnaval, Piauí, se balançando numa varanda, tomando água de coco. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nós trabalhando, Ele quer nós operando, Ele quer nós falando do amor de Deus, Ele quer nós fervente, quer nós baixando, Ele quer nós na presença do Espírito Santo. Agora nós vamos lá para o capítulo de número 7, que Gideão ele entra em uma batalha que diz assim: então Jurubal, capítulo 7, versículo número 1, que Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo monteiro do Moré e no vale. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aleluia. Quando o povo de Israel ele clama ao nome do Senhor Jesus, o Senhor ele procura uma pessoa, na qual esta pessoa é Gideão. E este homem, ele tinha e teve um propósito com Deus, como eu e você também tem. E ali o Senhor manda ele preparar um exército para que eles viessem combater contra o povo amalequita, os medianitas. E nessa preparação, a palavra do Senhor diz que ele prepara 32.000 soldados. Só que quando o Senhor ele vê aquele soldado, ele quer reduzir aquele exército. Porque se eles fossem combater com os 32.000, na vitória o povo de Israel ia bater nos peitos e ia dizer: nós vencemos a batalha. E nós aqui nós não vencemos nada sem o Senhor. Louvado e agradecido é o Deus todo maravilhoso. Todo o poder, toda a autoridade é dada a Ele. Isso aqui é dele, o povo é dele, essa localidade é dele, eu sou dele. Todos nós aqui somos do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. E aí o Senhor cria essa estratégia: não, é muito o povo do exército que tu arrumaste. Vamos fazer com que este povo ele se reduza. Louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Agora, pois, apregos aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medrosos, que volte e faça apressadamente
montanhas de Gideão. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Louvado o nome do Senhor. Quando o Senhor fala com Gideão, diz a este povo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, quem for medroso e quem for covarde, que volte para os seus lares, volte para a sua casa, apressadamente. Aleluia, Deus. E aí a palavra do Senhor diz que de 32.000, na divisão, 32.000 dividido por 135.000 soldados, que era o total de soldados medianitas e amalequitas, ficava um soldado para lutar contra soldado. E ali, quando o Gideão fala com o exército, que quem fosse covarde ou medroso, que voltasse apressadamente, ali eu creio que eles não dá para nós, mas vamos voltar. E voltaram. A palavra do Senhor diz que de 32.000 só ficaram 10.000. Louvado o nome do Senhor Jesus. 22.000 voltaram para as suas casas. E aí, amados irmãos, com reverência ao Senhor, aqui tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem obreira, tem irmãs, tem irmãos. O que você faria se você preparasse um exército de 32.000 soldados e na hora que o Senhor dissesse, pergunta a eles quem são corajosos e quem são valentes, e eles disseram, não, nós somos medrosos e covardes. Você iria deixar ele na obra de seu exército? Você ia confiar ele, um medroso, um covarde, como obreiro da sua casa, pastor Antônio? Você ia botar ele como líder na sua casa, um medroso, um covarde, para dirigir a sua casa? Não. O Senhor ele quer corajoso. O Senhor ele quer homem perseverante. O Senhor ele quer mulheres que oram, mulheres que costumam buscar o Senhor, mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres que louvam, mulheres que marcham na presença do Senhor. E aí, para nós darmos continuidade, fica 10.000 soldados. A coisa já era feia. 34.000 dividido para 135.000, fica 4 soldados para cada um israelita. E aí é dividido para 10.000 para 135.000. O negócio começa a ficar mais estreito. Mas o Senhor ele diz: ainda é muito para que tu vá ganhar a batalha. Aleluia. E o Senhor diz a Gideão: ainda são muito povo, faz-os descer as águas. Aleluia, Deus. Ali todos provarei. Será que aquele que eu disser, este tirar contigo? Perdão, amados irmãos, eu estou lendo o mesmo versículo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 5. Fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Aleluia. E foi assim o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo homens, e de todo o resto o povo se abaixou de joelho a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e direi os midianitas, e vos darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Aleluia. Vamos entender essa redução de soldados. De 10.000, o Senhor ainda achou muito. O povo ainda ia se gloriar, dizendo que tinham sido eles que tinham vencido a batalha. E o Senhor fala com Gideão: vai lá
povo do exército, leva ele às águas, e aqueles que se abaixarem e beberem a água com a boca, tu separa para um lado, e aqueles que puserem só a mão e jogar a água na boca, tu coloca para o outro. Amados irmãos, quando um soldado ele está no campo de batalha, ele se encontra com a couraça, ele se encontra com o capacete, ele se encontra com a espada dele. Ali, amados irmãos, quando eles foram se abaixar, na minha perspectiva e na tua, eles tinham que tirar a couraça, porque a couraça não dá para se abaixar. E aí, amados irmãos, eles devem ter tirado a couraça, devem ter tirado o capacete e ter colocado a espada no chão. E aí foi que eles se abaixaram e foram até a água beber. Deus, aleluia. E aí, amados irmãos, outros não tiraram a sua armadura e simplesmente olhando para trás, atento. Aleluia. Fazia desse jeito. Porque o soldado, quando ele está preparado, ele está observando os quatro cantos. Meu Deus. Ele olha para trás, ele olha para frente. Ele vê o soldado, ele já puxa a espada dele e se firma ali. Assim somos nós, quando nós estamos na presença do Senhor. O inimigo tenta se levantar contra nós. O inimigo quer nos rodear, mas nós estamos atentos, nós estamos armados, nós estamos com a coração da justiça, nós estamos com a sandália da paz, nós estamos com a espada de Gideão. E aí o Senhor diz: tira os que beberam uma boca na água. Esses não estão preparados. Esses tiraram as suas armaduras e foram até a água beber. Eu quero esses 300. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus, que beberam a água com a mão. Esses aí eu te darei. Louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Os amalequitas e os midianitas. E aí, amados irmãos, o Senhor, Ele fala que com esses 300 a vitória deve ser garantida. Muitas das vezes nós pensamos que quantidade quer dizer algo. Nós pensamos que tamanho, aleluia, está na frente do pequeno. Muitas das vezes, porque um não sabe ler, porque um não sabe louvar, o outro não sabe pregar, nós pensamos que esse não vai entrar no reino do céu. Todos são iguais perante os olhos do Senhor. Todos nós aqui somos iguais. O Senhor, Ele quer nós todos, mas preparados, vigilantes, sem cochilar. Diz o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos, pelo que toda outra gente vá, cada um ao seu lugar. Voltaram-se 9.700 soldados e restaram 300. Versículo de número 9. E sucedeu que aquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Gideão ficou um pouco amedrontado devido ao que tinha acontecido no passado. O povo israelita feriram os olhos do Senhor, deixaram de adorar Ele e foram adorar ao Deus de amarreiros. E aí o Senhor faz com que eles padeçam durante 7 anos. E aí o povo clama ao Senhor e o Senhor prepara um soldado para preparar um batalhão. E aí quando esse soldado chamado Gideão reúne 32.000 soldados, o Senhor vai reduzindo e fica apenas 300. Gideão estava assustado. Gideão estava com medo. Gideão ali ainda
podemos ser covardes. Aleluia. Porque o medo, ele vem e volta. E o covarde, ele pode vir e voltar, mas pode não vir mais. Então, às vezes, o Senhor nos dá várias chances, como Ele deu para mim. Chances que na qual tinham cavado a minha sepultura lá em Fortaleza. E aí, quando iam me matar, uma missionária na qual foi um canal de bênção na vida da minha mãe, que descansa em paz, missionária Luísa, mesmo nome da sua esposa, ela veio me entregar: se tu não sair daqui de Fortaleza, os próprios teus amigos vão te enterrar. E aí eu não vou incumpridar, amados irmãos, para não passar do horário. E aí o Senhor me arranca daquele lugar e me traz para cá. Aleluia. E aí sucede que a diferença entre o medroso e o covarde, muitas das vezes o medroso ele escuta e ele volta novamente para a ordenança na qual o Senhor está mandando. E o covarde ele pode ir e se perder. O Senhor pode não ter mais a misericórdia do inimigo tragar. Vamos dar continuidade ao texto. Louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Gideão, ele fica amedrontado, na qual, como vai vencer esta batalha com 300 homens? E o Senhor manda ele de madrugada descer com um moço ao arraial. E ali, amados irmãos, Gideão ele obedece à palavra do Senhor. Versículo de número 11 diz que então esforçarão tuas mãos e desce ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo do arraial. E ali, amados irmãos, eles fizeram o que o Senhor mandara. Versículo de número 12: os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente faziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como areia que há na praia do mar, como multidão. Aleluia. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Amados irmãos, quando Gideão ele vai ao encontro do povo medianitas e amalequitas, que ele vai com um moço pura, na palavra do Senhor Jesus, era um rapaz puro. Esse rapaz era de extremamente confiança de Gideão. E aí ele leva o moço com ele e obedece o sinal que o Senhor Deus está falando com ele. A Bíblia relata que quando eles chegam lá e vê o povo, eles vão ao encontro deles devagar. E a Bíblia relata que eles encontram dois homens conversando. E um está contando um sonho para o outro. Que a palavra do Senhor diz que era um pão de cevada descendo do céu, que rodeava os medianitas e os amalequitas, que eles padeciam. E aí o outro homem disse: eu já sei. Interpretou o sonho do companheiro. Isso aí é a espada de Gideão, aquele homem valoroso, um homem temente a Deus. Mas vamos perecer sobre a espada dele. Aí Gideão, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ele, naquele instante, ele começa a louvar o nome do Senhor Deus Pai todo maravilhoso. A palavra do Senhor diz que ele volta às pressas para o
levanta, que agora o Senhor falou. Ei, levanta, que o Senhor decretou a vitória. Levanta, que agora nós vamos descer aos amalequitas e os medianitas e vamos vencer sobre o poder de Deus. Deus seja louvado, aleluia. Deus temente. Gideão vê a interpretação do sonho, a explicação, e ele acredita agora que o Senhor é com eles. A palavra do Senhor vai dizer que ali, quando ele chega aos 300 homens, ele fala que o Senhor vai dar os amalequitas e os medianitas nas suas mãos. E aí o Senhor vai preparar eles, aleluia, as armas que o Senhor vai prepará-los. Diz assim, amados irmãos, disse-lhe, então partiu os 300 homens, aleluia, em 3 esquadrões, e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas acesas. E disse-lhe, olhai para mim, e fazei como eu fizeres. E chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim farei-vos. Tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis pelo Senhor a Gideão. Aleluia. Gideão chega ao esquadrão de 300 homens e diz, vamos descer para o arraial. 100 homens vai ficar comigo, 100 homens vai pela direita e 100 homens vai pela esquerda. Na nossa mão esquerda, aleluia, vai um cântaro vazio. Na direita vai uma tocha de fogo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Gideão se armou como o Senhor tinha dito, e ali desceram para o encontro dos medianitas. E Gideão alerta ao povo, quando eu tocar a buzina, vocês também toquem. Quando eu quebrar o cântaro, vocês também quebram. E não se amedrontem. Fiquem parados nos seus cantos. E aí, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, tocando os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. Aleluia. Isto em todo o arraial. E o exército se fugiu para Zerá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meola, acima de Tebate. Amados irmãos, para que nós venhamos entender, quando a buzina foi tocada e os cântaros foram quebrados e as tochas de fogo foram acesas, os amalequitas e os medianitas se acordaram amedrontados. Aleluia, glória a Deus. E ali, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram loucos, atordoados uns com outros e começaram a lutar um contra os outros. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Assim o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando o inimigo vem, que ele tenta se levantar, ele só se levanta para cair, porque ele já é um derrotado. Aleluia. E aí, amados irmãos, quando este povo, glória a Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles saíram correndo, amedrontados e lutando um contra
aleluia, que estavam em Manassés, foram convocados, aleluia. Agora nós vamos entrar no conteúdo final da palavra do Senhor Jesus nesta noite. Louvado o nome do Senhor Jesus. Quando o chefe, aleluia, Zeeb e Oreb conseguiram reunir os que podiam e fugiram dos povo, dos 300 homens, eles correram para o Rio Jordão, eles correram para tentar atravessar a fronteira e sair dali daquela região. Aí Gideão entra, aleluia, glória a Deus. Gideão, ele manda, aleluia, um mensageiro chamar aqueles homens que ficaram para trás, aqueles covardes, aqueles medrosos, que o povo não dava mais nada. Talvez viviam nas esquinas, o povo apontando, mas vão um soldadozinho aqui. O Gideão convocou e ele voltou com medo. A mulher dele disse que ele teve medo, porque a turma, o exército dos amalequitas e dos medianitas era 135 mil e eles eram só 32 mil. Aí eles afrouxaram e vieram para casa. Ninguém dava mais nada por eles. Era apenas uns covardes e uns medrosos no meio do povo. E aí nesta noite o Senhor fala conosco, fala comigo e fala contigo. Eu não sei como foi que tu chegou aqui, eu não sei como é que se encontra o teu coração, eu não sei como é que se encontra a tua caminhada espiritual, eu não sei como é que está dentro da tua família, mas o Senhor diz que ainda tem esperança, ainda tem jeito, ainda tem solução. Eu não vou desistir de você, eu vou até o final pela tua vida. A Bíblia vai dizer que aqueles homens que estavam em Israel, conhecidos como os medrosos e covardes, Gideão manda chamar cada um, o mensageiro de Sai, e Naftali, e Aser, e Manassés, e sai convocando um por um. Imagine aí, o mensageiro chegando na casa daquele homem. Gideão manda te chamar para a guerra, porque ainda tem jeito. Oh, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos que o povo, eles estão fugindo, o povo, eles estão atravessando o Rio Jordão, e ele manda que vocês vão bloquear a saída deles, para que eles não venham fugir da batalha, da vitória que da qual o Senhor entregou em nossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E todos os homens foram convocados. A palavra do Senhor vai dizer que esses homens, eles foram novamente para a batalha. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que eles não se covardearam mais, eles não mais temeram, e eles escutaram a voz do Senhor, e eles foram perseguir o povo, amalequitas e os medianitas, na qual eles combateram com ele, na qual eles mataram aqueles que estavam vivos e bloquearam o Rio Jordão, e não passou mais ninguém sobre a cidade. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Os que eram
prosseguimos. Bloqueamos a entrada e saída do Rio Jordão. Prendemos os 2 príncipes e arrancamos as cabeças deles e colocamos aqui para tu. Obrigado por confiar em nós. Obrigado por ter dado mais uma chance para nós. O Senhor, Ele é do mesmo jeito em nossa vida. Ele foi misericordioso na minha vida. Ele também vai ser na tua. Ele está te chamando nesta noite. Filho, vem para o meu exército. O meu exército é pouco, mas é protegido. O meu exército é pouco, mas é vencedor. O meu exército é pouco, mas eu estou com ele. E aí voltaram os 300 com as mãos limpas. Não tinha marca de sangue, mas na mão dos covardes viam toda suja de sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue do poder e a vitória do Espírito Santo. Nós só vimos a história de 300. Nós só vemos hinos para 300. Nós só vemos pregação para 300. Nós só vemos falar, muitas das vezes por aí, nos 300. Mas a história termina com 32 mil soldados. Aleluia! 32 mil soldados na qual foi convocado. Termina a história. Aleluia! Eles tiveram uma segunda chance. Eles foram convocados novamente e voltaram para a cidade de Israel, contemplando a vitória, contemplando a segunda chance que o Senhor deu a eles, a confiança, um crédito. E assim, na nossa caminhada, eu me deparei muito com isso. O Senhor me dando chance, me dando credibilidade. Até que enfim chegou um dia que eu entrei para a batalha, que eu entrei para combater, que eu entrei para guerrear. Não só, eu não sou nada. Simplesmente, sem Deus nós somos como uma folha de uma árvore dessa. Aonde o vento bate, ela vai. Mas sob a autoridade e o poder do Espírito Santo, olha o que foi que esses soldados fizeram. Aleluia! Olha o que foi que os 300 confiaram. Ambas as partes são lindas, as partes um dos outros. Um grupo de 300 e um de 31.700 soldados. A confiança que o Senhor deu para os 300, em suas mãos uma buzina, na outra um cântaro vazio, uma tocha de fogo, foi tremenda, porque eles não confiaram em si, confiaram em Deus. Aleluia! E os 31.700 soldados, ela é mais linda ainda, porque muitas das vezes ninguém não dá nada por nós. Muitas das vezes nós somos esquecidos. Muitas das vezes nós somos xingados. Muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos traídos. Nessa caminhada não tem trajetória fácil não. Aleluia! A minha família desistiu de mim por causa do álcool.
sou pai dele, mas eu não aguento mais. Aí é só o cemitério. E aí ela pegou e disse: seu João, eu vou perseverar contra a vida do pai. Eu vou orar. Eu vou continuar orando. Muitas das vezes eu me acordava de madrugada, bêbado, achopada. E ela estava lá no canto do quarto de joelho. E eu disse: essa mulher está ficando doida. Ela pirou a cabeça. Mas ela estava orando, ela estava confiante que eu ia abrir os meus olhos, que eu ia abrir meu coração, ia deixar e deixei o Senhor fazer morada. E assim foi esse povo, assim foi esses 31.700 soldados. O Senhor deu um voto de confiança a eles. O Senhor disse: é agora a hora que vocês vão mostrar que vocês não são covardes, que vocês não são medrosos, que vocês são valentes, que vocês são perseverosos na presença do Espírito Não vamos se confundir com quantidade e com tamanho, porque o Senhor ele chama os pequenos para confundir os grandes, e chama os que não sabem para confundir os sábios. Eu mal sei ler, eu mal sei escrever, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que me conduz. Eu sou grato a Deus pela paciência, pela mansidão, pela misericórdia dele, porque se não fosse por Ele eu não estava mais aqui. Eu creio que o Senhor está falando com alguém nesta noite. Ele está chamando, Ele está te tocando nesta noite. Ele diz que ainda tem chance, ainda tem jeito, ainda há esperança na tua vida. Basta tu deixar eu entrar na porta do teu coração e fazer morada. E eu vou te capacitar, eu vou te preparar e vou te colocar na frente do meu batalhão para tu guerrear contra Satanás. Peço perdão se eu passei do horário, presbítero Jonas, mas eu estou completamente cheio da presença do Senhor. Quero agradecer a confiança, presbítero Jonas, de ter me entregado nesta noite para estar falando do amor de Deus. Eu louvo a Deus pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, pastor Antônio que está aqui conosco, os diáconos, missionários, irmãos. Nós podemos ser pouco, mas com Deus nós saímos vitoriosos. Nós salvamos de palmas para o Senhor, porque é Ele que merece.